Olá, bem-vindo! Somos a Igreja Fila. Fila de filhos e de levar alimento. E como filhos, essa é a nossa missão. O Fila Online é a continuação da igreja agora na sua casa. Se você quer saber um pouco mais sobre a igreja, estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, é só colocar @igrejafila. Acreditamos que com as redes sociais vamos poder levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. Deus te abençoe e tenha uma ótima reunião. Olá, meus queridos, a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Mais uma vez a gente se encontra aqui no nosso culto online da Igreja Fila, o primeiro culto do ano de 2021. A palavra que eu quero começar esse culto, este ano, esse primeiro culto, está em Provérbios, capítulo 3, o versículo 5. E diz assim a palavra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa palavra que eu quero deixar para a gente começar esse ano de 2021. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não apenas confiar do modo que a gente pensa ou então no nosso próprio entendimento, se basear naquilo que conhecemos do Senhor. Porque o que conhecemos dele é muito pouco, são apenas alguns relances e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor, do jeito que ele trabalha, o jeito que ele faz as coisas pra gente. Então que esse ano seja um ano diferente nas nossas vidas. Um ano de confiança no Senhor. Confiar, independente daquilo que sabemos, independente daquilo que conhecemos. A nossa sabedoria é pequena, é vã, é nada diante do Senhor. O Senhor, Ele pode trazer muito mais para a sua vida. Em nome de Jesus. Que agora, com essas esperanças renovadas, com essa delimitação que a gente faz, né? Virou o ano, o que passou, agora vem coisas novas para frente. A gente faz um monte de promessas, a gente faz um monte de planos, mas que esses planos estejam fundamentados no Senhor. Que esses planos tenham orientação dele para as nossas vidas, que aí sim jamais serão frustrados. Os planos do Senhor jamais são frustrados. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te engrandecer, ó Pai, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, até este momento, Senhor. Começamos um novo ano, uma nova etapa em nossas vidas, e queremos, Senhor, não confiar em nosso próprio entendimento, mas confiar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Que os nossos planos, Senhor, os meus planos, não sejam apenas aqueles que eu desejo ou sonhos, mas, Senhor, sejam o Teu sonho sobre nossas vidas, Senhor. Os Teus planos realizados em nós, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, e agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito em Jesus Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. E voltará. O teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde, e teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. E teu arraial ouvem-se vivas de júbilo.
Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiro domingo do ano. Primeiro domingo em que os nossos olhos se abrem para um novo. Primeiro domingo que o nosso coração se enche de esperança. As vacinas estão aí, os laboratórios estão colocando à disposição da humanidade toda a sua tecnologia para sarar a humanidade desse grande mal, livrar-nos desse grande mal. Mas 2020 deixou lições para nós, 2020 nos deixa um legado, 2020 deixa suas marcas, ainda que marcas ruins, mas marcas que nos levam a aprender a respeito da vida. Uma delas é que nós somos frágeis, sensíveis. A outra é o que a Bíblia já nos diz em Provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Um 2020 que deixou aí todo essa preocupação com a nossa família, preocupação com os nossos idosos, preocupação com as nossas crianças, um desconhecimento desse novo mal que nos acometeu, mas um 2021 que se iniciou tímido, mas com muita esperança. Mas uma das palavras que neste final de ano que se passou agora, nessa semana que passou, que marcou meu coração foi a palavra de Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Essa palavra ela me impactou profundamente, eu fiquei meditando algumas horas nessa palavra. Essa palavra foi como uma espada de dois gumes, como diz a própria Bíblia a respeito dela mesma, que deixou o meu coração apreensivo, pensativo e preocupado. E eu queria compartilhar com você nesse primeiro domingo, para que você pudesse pensar, para que você pudesse refletir de onde nós estávamos e para onde nós vamos. Porque não é possível que nós simplesmente apaguemos 2020 da história da nossa vida e nós simplesmente caminhemos do ponto onde paramos. Porque será que o ponto em que paramos, esse ponto estava de acordo com aquilo que a palavra de Deus ou que a vontade de Deus quer para a nossa vida? Isso é uma pergunta que somente você que está aí na sua casa pode responder para você mesmo. Então eu quero ler com você o chamado para o novo, o chamado que Deus tem para todos nós, que foi revelado a Oséias, onde ele profetizou dentro do seu contexto histórico, ali no Reino do Norte de Israel. O Reino do Norte de Israel era composto por 10 tribos e o Reino do Sul era composto por Judá e Benjamim, apenas 2 tribos que ficavam ao sul. Oséias ele foi contemporâneo ao profeta Isaías, ao profeta Miqueias, ele viveu no mesmo tempo e profetizou ao Reino do Norte, foi um dos poucos profetas que deixou escrito aquilo que profetizou ao povo e aquilo que o Senhor disse a respeito do povo para que ele pudesse profetizar. Eu quero ler com você então Oséias capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Esse é o chamado do Senhor para nós, um chamado a voltarmos à batalha de todos os dias, de lutarmos contra nós mesmos e prosseguir em conhecer o Senhor. E talvez há alguém que diga, mas eu já conheço o Senhor. E talvez há quem diga, eu conheço as Escrituras. Talvez há alguém que diga, como aquele jovem que perguntou para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Então Jesus disse para ele que ele deveria observar os mandamentos.
E ele disse, olha, eu observo isso desde a minha meninice, desde quando criança. E Jesus disse para ele, então o que resta para você é vender tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Aquele jovem, diz a palavra de Deus, que saiu da presença de Jesus triste, angustiado, porque possuía muitos bens. Eu sempre digo que, na verdade, esse jovem, ele não cumpria nem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque o seu Deus era a sua riqueza. Isso foi uma coisa que ele não deixou. Isso foi uma coisa que ele optou, que ele escolheu, que ele tomou a decisão. Ele decidiu não seguir a Jesus e não vender aquilo que possuía, porque possuía muitas coisas. Uma das coisas que 2020 nos deixou como marca e talvez como um comportamento foi o comportamento de autopreservação, onde nós nos fechamos em nossas casas e nos fechamos não somente em nossas casas para ficarmos longe do vírus, mas também para ficarmos longe das pessoas. Quantas pessoas deixaram de ser assistidas ou deixaram de ter algum tipo de assistência ou de graça ou de bênção ou um toque ou uma presença ou uma resposta por falha da nossa vida, por falha em que nós nos autopreservamos ao invés de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz. É por isso que o fato de nós conhecermos a palavra ou de fazermos parte de uma tradição religiosa ou até mesmo sermos membros ou oficiais da igreja não nos torna amigos de Deus ou não nos torna de fato conhecedores do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 4 que a vontade de Jesus era realizar aquilo que o Pai tinha para ele. Esse era o alimento de Jesus. Ele diz, olha, a minha comida e minha bebida é realizar a vontade do meu Pai. Isso é o que Jesus fez nessa terra em todo o tempo. E o que Deus nos convida para fazer nesse tempo é justamente sermos a expressão de Jesus nessa terra. E sendo a expressão de Jesus nessa terra, nós devemos ser esta resposta e nos planejar ou nos envolver com aquilo que Deus sempre disse ao nosso respeito. Veja, nesse tempo, o amor de Deus ele continuou sendo o mesmo. Nesse mesmo tempo em que nós nos fechávamos, o amor de Deus continuou sendo aberto enquanto nós estávamos fechados. E nesse ponto é que a igreja do Senhor está sendo chamada para esse novo. O novo de nos voltarmos às pequenas coisas e às pequenas práticas, mas que fazem muito a diferença. Eu fiquei pensando, o que pode nos discernir em 2021 do povo comum ou do povo secular? O que nos difere, cristãos e não cristãos, no mundo? E aí eu pude voltar a antes da pandemia. E eu fiquei imaginando o que nos diferenciava já antes de nós termos esse mal no mundo. Como nós víamos caminhando enquanto Igreja de Cristo, não somente no Brasil, mas no mundo. Parece que as pequenas coisas, parece que o assistir o nosso irmão, o amor que descedenta na sede, o amor que abriga no frio, esse amor que supre o necessitado, ele estava longe do nosso coração, mas estava sempre no coração de Deus. E a gente, antes mesmo desse mal nos acometer, ele na verdade só revelou aquilo que nós já fazíamos anteriormente. Esse sentimento todo de autopreservação, utilizando inclusive a nossa família como um fim e não como um meio. Não como um meio de resposta, utilizando nossa igreja como um fim e não como um meio de resposta para o mundo. E é justamente isso
que a palavra de Deus nos fala. Ela diz o seguinte, que Jesus, ele diz o seguinte, lá em João capítulo 15, verso 14, diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando. E muitas vezes nós batemos no peito e nos colocamos como sendo amigos de Deus. Mas será que somos amigos de Deus? Será que estamos conhecendo a vontade do Pai? Será que a vontade do Pai é aquilo que Jesus disse para nós? Que Jesus disse a seu respeito em relação ao Pai, que a vontade do Pai era alimento e bebida para Ele? Será que isso é para nós também? Nesse tempo de 2021, eu quero chamar você a se tornar isso na vida da humanidade. Eu quero chamar você a se retornar para o Senhor, a retornar às práticas do Evangelho de Jesus, a retornar e fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz, a obedecer os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A palavra de Deus também nos fala sobre o homem que pratica o Evangelho, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e vai vir o tempo e a tempestade, mas ele não será atingido. A sua casa, ela permanecerá de pé, embora as águas batam com ímpeto contra aquela casa, porque a sua casa está firmada sobre a rocha. E a afirmação de termos a casa firmada sobre a rocha é justamente não conhecimento, mas a prática do Evangelho, mas a prática das pequenas coisas, a prática do amor de Deus que foi revelado para nós em forma de ações, de atitudes práticas no nosso dia a dia, no nosso meio. Ser amigo de Deus é justamente colocar esse mandamento ou esses mandamentos em prática. No momento em que nós batalhamos em 2020 para apenas colocar o básico e aprendermos o básico da palavra de Deus, nos afirmando como sal, nos afirmando como luz do mundo, nos afirmando como aqueles enviados de Deus para poder proclamar a salvação para a humanidade, eu creio que muito pouco foi feito da nossa parte e nós podemos fazer muito. A boa notícia é que Jesus nos chama para o aprendizado e nos dá uma nova oportunidade. 2021 é a nova oportunidade, é a oportunidade da nova aliança, é a oportunidade do novo tempo, é a oportunidade de nós podermos ir e realizar as obras que Jesus realizou. Todos nós que estamos vivos, que estamos respirando, nós temos a oportunidade de um novo dia, de um novo tempo, de uma nova história e de continuarmos na nossa peregrinação rumo a sermos o sinal histórico do reino de Deus. É isso que nós tanto pregamos, é isso que nós tanto falamos. Nesse tempo em que muitos de nós se afastaram, nesse tempo que muitos de nós deixaram as práticas do Evangelho simplesmente para se autopreservar, eu tenho certeza que muitos de nós, por causa dessa atitude, adquiriu efeitos colaterais de tudo isso. Porque não tem jeito, meu amado irmão, minha amada irmã. Somente o Senhor pode guardar a cidade. Somente o Senhor pode construir a casa. Embora nós contratemos sim a sentinela para vigiar e o construtor para edificar, somente o Senhor pode fazer. E é nessa dependência e é nessa necessidade de ter o Senhor como base para toda a nossa vida, é que eu quero convidar você, assim como o profeta Oséias convidou e convocou o povo para se tornar ao Senhor, para se voltar ao Senhor. Esse é o meu convite para que nós nos voltemos ao Senhor em 2021, para que nós possamos nos doar, nos entregar à boa e agradável e perfeita vontade de Deus, porque a promessa que está aqui em Oséias é: Ele virá como a chuva serôdia, ou como a chuva temporã,
ou como a chuva fora de época, como diz aqui nessa versão Nova Almeida atualizada. Como a chuva fora de época, como aquela chuva gostosa que rega a terra e faz com que toda a colheita, toda aquela semente possa germinar e esteja pronto para a colheita. Assim será nos nossos celeiros, assim será na nossa casa, se nós obedecermos a esse chamado. E ao final desse ano de 2021, quando chegarmos lá na frente, quando chegarmos ao final do ano, você se lembrar dessa mensagem como a primeira mensagem do ano, você vai olhar e dizer: puxa, Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor me disse no primeiro domingo do ano, na primeira palavra que o Senhor liberou sobre a nossa igreja. Eu procurei voltar os meus caminhos para o Senhor, eu procurei voltar e derramar o meu coração no seu altar, eu procurei realizar aos pequeninos, porque a palavra de Deus diz: tudo o que vocês fizerem a esses meus pequeninos, a mim vocês estariam fazendo. Imagine que nós podemos dar água ao nosso Senhor, imagine que nós podemos alimentar o nosso Senhor, podemos abrigá-lo no frio de acordo com as boas obras que praticamos. Foi Ele mesmo quem disse: tudo o que fizermos a esses pequeninos, nós faríamos a Ele mesmo. Por isso, lá no final de 2021, se você praticar, se você olhar para essa palavra e colocar no seu coração e dizer: Senhor, eu quero realizar isso, Senhor, eu vou me entregar, eu vou me engajar, eu vou me colocar à disposição do Senhor para servir ao seu reino, eu tenho certeza que muitas coisas acontecerão nesse ano de 2021 para que você, ao final do ano, faça uma celebração, uma festa ao Senhor por todos os feitos que Ele vai fazer na sua vida, na vida da sua família. É como as plantações que vão crescer, verdinhas, mas que lá na frente estarão prontas para serem colhidas e para serem colocadas nos seus celeiros. Creia na palavra de Deus. Deposite a sua fé e a sua esperança naquilo que Deus diz acerca dele mesmo. Saiba que Ele é suficiente para realizar mais do que nós pedimos ou pensamos. E você, eu tenho certeza, passará um 2021 muito, muito melhor do que foi em 2020. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você tenha um excelente ano, um ano de obediência à palavra, um ano de relacionamento com Deus, um ano de submissão à vontade do nosso Pai, o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quem derrotou a escuridão e me
sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, eu canto o que fizeste a mim. Graças a Deus. E agora nós vamos orar ao Senhor para que 2021 nós possamos ser usados por Deus, para que nós possamos estar na presença dEle e nos relacionarmos intimamente com Ele, sendo esse sinal histórico do reino de Deus. Oremos. Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Um ano, ó Pai, que nosso coração se enche de esperança e que nós queremos, ó Pai, trabalhar para a sua obra. Um ano em que nós, ó Pai, queremos nos colocar diante do Senhor para que o seu sinal, ó Pai, seja nas nossas vidas e na vida das pessoas as quais nós proclamaremos, ó Pai, a salvação, as quais, ó Pai, o Senhor colocará para que nós possamos falar das boas novas do seu Evangelho, as quais o Senhor colocará diante de nós para que nós tenhamos a oportunidade de exercer o amor que o Senhor nos revelou, o amor em que o Senhor nos amou, para que, ó Pai, essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Quero lhe pedir, ó Pai, por todas as famílias da igreja, para que cada uma delas, ó Pai, possa receber uma bênção especial do Senhor para esse ano, que cada uma delas, ó Pai, estejam próximas do Senhor, na presença do Senhor, louvando ao Senhor, celebrando ao Senhor por esse novo ano que chegou, para que nós juntos, ó Pai, possamos realizar e ser esse sinal histórico do seu reino nessa terra. Essa é a nossa oração nesse primeiro domingo do ano, Pai. Guarde-nos para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, eu quero dizer para você que nós estamos preparando para a volta nos nossos cultos presenciais. Vamos ter ali o álcool em gel, vamos ter ali o distanciamento de todas as cadeiras, vamos ter ali também máscara, o uso de máscaras, que é obrigatório, para que tenhamos o mais alto nível de segurança e saúde, com todas as recomendações do Ministério da Saúde e das Secretarias de Segurança Pública da nossa cidade. Que você esteja se preparando, porque no próximo domingo estaremos, se Deus quiser, na nossa igreja local. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Feliz Ano Novo! Glória a Deus pela palavra renovadora e transformadora. Esse ano todo aí você tem um desafio.
buscar no Senhor. Esse ano todo você tem aí esse comprometimento, esse compromisso de buscar a Deus. Que seja um ano diferente na sua vida, em nome de Jesus. Que a gente possa se encontrar na nossa igreja local, lá na Igreja Fila, e compartilhar as experiências que Deus tem feito conosco. Muito em breve a gente vai se encontrar, tá pertinho aí. E se você tem um testemunho e quer compartilhar com a gente, mande um e-mail para testemunho@igrejafila.com.br. Ficaremos imensamente felizes em receber o seu testemunho. Se você tem um pedido de oração, envie seu pedido para a gente, oração@igrejafila.com.br. Também estaremos disponíveis para orar por você. Em nome de Jesus, você tenha uma semana, um mês e todo o ano abençoado diante da presença de Deus. Deus te abençoe.